Bom dia, pessoal. Paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o Vinícius Xavier e tô quebrando uma barreira aqui, por mais que a gente fala em público, mas há sempre uma vergonha, né? Quando a gente tem um tete a tete, olho no olho, há sempre aquela barreira, né? Pelo menos aí nos 10 minutinhos, para quem fala em público sabe do que eu tô falando. Mas se faz necessário. Estamos com uma ferramenta poderosíssima nas mãos, né? A mídia, e hoje todos temos livre acesso a ela. E por que não usar esse viés para o bem, né? Haja visto que o problema não estão nos objetos, e sim quem se manuseia os objetos. E eu quero usar para o bem. E é mediante a isso que quero deixar uma simples palavra, uma meditação para você, que esse vídeo vai chegar, que vai assistir. Muito interessante, está registrado aí no Evangelho de Mateus, mais precisamente aí no seu capítulo 6, do verso 22 e 23, que diz assim, ó: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Veja bem, o Evangelho de Mateus é o primeiro dos sinóticos que aparece logo depois do período intertestamentário, um período aí de 400 anos de silêncio, que não houve um assim diz o Senhor, né? É um período aí que você vai ver a história lilista se discorrendo, Alexandre o Grande, Império Persa e por aí vai. É um contexto grande que não dá tempo de nós falarmos aqui. Mas o Evangelho de Mateus ele vai aparecer numa situação um pouco deplorável do povo de Israel. Houve aí 613 preceitos levantados naqueles dias. E todos nós, em determinado momento da nossa vida, acabamos aí nos afastando um pouquinho daquilo que o Senhor traçou para nossas vidas. Foi assim comigo, foi assim com você, são assim com milhares de pessoas. Nós, seres humanos, temos facilidades de desprender daquilo que é correto, né? Na verdade, é uma luta permanecer naquilo que é correto. E assim foi com este povo. Porém, esses 613 preceitos, um dia Jesus Cristo, rebatendo um dos fariseus, falou algo interessante. Jesus Cristo olhou para eles e falou: olha, vocês não entram e impedem os que querem entrar. Vocês coam um mosquito, porém engolem um camelo, né? Jesus Cristo batendo com relação a isso. E quando Jesus Cristo veio, ele teve que ir desconstruindo vários dogmas, elaborações na mente humana, porque eram coisas que não estavam atrelado à salvação. Poderia ter umas moralzinhas, uma éticazinha aí, porém eles estavam colocando aquilo acima da palavra de Deus. E Jesus Cristo, em sua sabedoria e sua bondade, veio ter que ir desconstruindo alguns conceitos desses que não eram pertinentes à salvação. E Jesus Cristo, em um dos seus ensinamentos, quando chega no seu capítulo 6, ele vai falar sobre a prática da justiça, né? Ele vai ensinar como se deve dar esmola, como se deve orar, ele vai falar da oração dominical, como jejuar, e neste trecho que nós lemos aqui, vai falar um pouco aí do tesouro no céu, sobre finanças, até que chega nessa parte que fala sobre que os nossos olhos, ela é a lâmpada, ela é a luz do corpo. Até um ditado que diz que os olhos são as janelas da alma, né? E é bem verdade que você, quando olha no olho de alguém, você consegue aí fazer uma análise de como ele está por dentro, né? Aqueles semblantes mais apreensivos, aquele olhar um pouco mais
opaco, que você logo percebe que a pessoa está preocupada, né? Aquele olhar um pouco caído de tristeza, você consegue perceber que por dentro daquela pessoa há uma angústia, uma mágoa. Já você também consegue olhar aquele olhar brilhante, radiante, que logo você vê que uma pessoa está alegre, né? E é bem verdade que uma certa feita Jesus Cristo disse algo para quando o povo fariseu, os judeus ali, fizeram uma repreensão aos discípulos que comiam sem lavar as mãos. E Jesus Cristo falou algo interessante: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. E é bem interessante que só sai algo porque entrou, né? E duas portas que eu vejo que nós temos de entrada para nossa alma, que são os olhos e são os ouvidos, né? E hoje nós vamos falar somente dos olhos. É uma porta de entrada para a alma, os olhos e o ouvido. Guarda bem isso. Quando você olha para uma situação aí que de repente não tem uma resolução, uma situação aí deplorável, de calamidade, como essa que nós estamos vivendo agora, do Covid-19, né, o coronavírus, pessoas que já têm em si, né, uma facilidade de olhar as coisas e ali ela se enclausurar, ela se entristecer, porque preste atenção, nós não enxergamos apenas com o globo ocular, não. Aqui só faz a captação da imagem, nós enxergamos com o cérebro. E nós sabemos que o nosso corpo responde às ordens, né, aos comandos do nosso cérebro. Olha só, eu, por exemplo, sempre tive medo de cachorro, porque eu já fui mordido por cachorro. E eu, quando eu chego numa rua que só tá só eu e o cachorro lá do outro lado, eu te falo que sempre ou eu mudo de caminho ou eu corro, né? Só que isso até um certo tempo, porque eu olhava aquele cachorro e eu sempre achava que ele ia correr atrás de mim para me morder de novo, como eu já fui mordido. Só que de uns tempos para cá eu tenho enfrentado isso, esse medo, porque há um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que você está vendo é aparentemente o que é. Existem coisas que você precisa avançar, né? Por mais que você está tendo uma miragem de algo, por mais que você está tendo uma visão de alguma coisa, você precisa provar para ver se aquilo de fato é. E de uns tempos para cá, quando eu sempre deparo com um cachorro na rua, primeiro eu vou avançando agora eu vou caminhando. Por quê? Porque aquele primeiro olhar, eu trazia a lembrança daquela mordida e aquilo me paralisava. Porque o cérebro correspondia àquilo e as minhas pernas começavam a tremer, eu ficava inerte, eu ficava imóvel, eu ficava mobilizado. Porém, existem situações na nossa vida que você vai ter que duvidar daquilo que os seus olhos estão vendo. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. E é tão interessante que de uns tempos para cá, pessoas estão focalizando somente em problemas, em situações que já fugiu do seu controle. Vocês têm olhado para situações que têm te paralisado, porque o teu cérebro corresponde àquilo que você vê. Por exemplo, quando você vai levar a mão, vai pegar algum objeto, né? Primeiro você avistou ele, você fez a captação aí, a imagem do córtex, e o teu cérebro deu a coordenada para que o teu corpo assim o fizesse. E existem muitas pessoas que estão paralisadas por causa da visão tenebrosa, da visão escura, da visão, podemos dizer que está com catarata na sua visão. Mas eu trago essa palavra para você, que por mais que você está olhando aí no seu celular, notícias, na televisão, nem tudo o que aparente ser é. Veja bem, nós, por exemplo, que somos cristãos, nós temos o dever de saber que está perto do fim, né? Nós estamos olhando isso, uma calamidade que tem, através dessa pandemia, matado milhares e milhares de pessoas, mas abra seus olhos, entenda que é um sinal ainda não é o fim. É Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, nos alertando ainda para colocar nossa vida no altar, para que nós acordamos, despertamos desse sono, olhamos se nós temos a reserva em nossas lamparinas. Por quê? As 10 virgens dormiram, porém 5 delas estavam preparadas. E é interessante que quando nós olhamos para esse cenário bíblico, não tinha essa iluminação pública, essa iluminação elétrica que nós temos hoje, não. Aquelas lamparinas eram acesas com azeite, com as suas tochas.
E era necessário que cada uma delas tivesse a sua, sabe para quê? Para que elas enxergassem no meio daquela escuridão, conseguisse olhar para a face do noivo, né? Para que ele fosse reconhecível e ele também pudesse olhar para o rosto delas. E muitas pessoas hoje não têm essa reserva em suas lamparinas, já não estão conseguindo olhar para a face do mestre, já não estão conseguindo mais olhar para a palavra, para aquilo que ela vem nos dizer e nos alertar. Mas essa palavra que eu trago para você nessa hora, olha, se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. E a Bíblia vai dizer em João que Jesus Cristo é a luz do mundo. E ele próprio vai dizer que aqueles que o seguem não andarão em trevas. E eu acredito que nesse exato momento, muitas escamas, muitas cegueiras que te aprisionam, que te deixam na inércia, que te deixam na imobilidade, embora nós estamos passando um período aí de quarentena, mas esta palavra, ela vai entrar em ação em várias partes da sua vida. Você tem olhado para algum desejo, para algum sonho seu, e você tem olhado somente a dificuldade, somente as barreiras, mas que você possa ser um visionário aqui agora. Um visionário é aquele que enxerga lá na frente. Por maior que seja a barreira, por mais longa que seja a sua trajetória, o visionário ele sempre enxerga lá na frente. Olha, eu vou percorrer isso, mas vai valer a pena, né? Então nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta. Aí tem um ponto-chave aqui, olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, né? Então a Bíblia vai nos dizer que o justo vai viver por fé. Nesses últimos dias nós não podemos viver somente por vista, não. Nós precisamos viver pela fé, nós precisamos olhar pelo prisma da fé, porque a fé, ela não só enxerga o problema, mas a fé, ela já nos promove a solução do problema. Que os seus olhos, nessas horas, venham ser soltos, venham ser desprendidos do medo, venham ser desprendidos do pessimismo, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. E quando isso acontece, há uma paz dentro de nós, há uma calmaria dentro de nós, há uma tranquilidade dentro de nós, porque nós sabemos que Cristo, ele é a nossa cabeça, né? Ele é a cabeça da igreja, nós somos igreja, ele quem nos guia. Então quando você olha pelo prisma de Cristo, pela visão de Cristo, você começa a olhar as impossibilidades como possíveis, né? E a nossa vida começa a caminhar, como o exemplo que eu dei do cachorro. De uns tempos para cá, agora eu tenho avançado, tenho olhado ele, mas eu tenho indo para cima e ele passa perto dele, ele nem olha para mim, né? Era um trauma que eu tinha. É tão interessante isso que isso se aplica na sua vida. De repente você está olhando para uma situação que há anos você vem enfrentando, vem tentando superar e não consegue. Por quê? Porque o seu cérebro já está correspondendo para você não fazer nada, não se mover. Teu corpo está tenebroso, está com medo. Mas agora, mediante a luz das Sagradas Escrituras, eu acredito que daqui por diante a sua decisão, a sua atitude vai ser outra. Nem tudo o que reluz é ouro, nem tudo que aparenta ser é. Você precisa experimentar avançando, indo para cima, tendo coragem, vencendo o medo, porque a luz que está em ti, ela vai iluminar os seus caminhos. O que a palavra fala? Que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Então você não vai tropeçar, porque você vai conseguir enxergar no meio da sua caminhada aí as pedregais, os buracos, os laços, os tropeços, porque o homem espiritual, ele discerne tudo e por ninguém ele é discernido. Amém? Eu agradeço aí a sua compreensão, esses minutos que nós passamos aqui meditando na palavra de Deus. São os olhos a lâmpada do corpo. Cuidado para onde você direciona seus olhos. Cuidado com aquilo que você vem vendo. Esse período que estamos em casa aí agora, né? Para aquele que já faz o seu devocional diariamente, não vai ter dificuldade nenhuma, né? Agora, para aquele que só deixa para orar na igreja, para abrir a Bíblia na igreja, esses tais têm que se vigiar, porque agora vão estar mais próximo aí do seu Netflix, da sua Sky, das suas redes sociais, né? Agora você vai estar numa vida óssea, né? E agora que está o perigo, que você
direcione, tome cuidado para onde você direcione os seus olhos, para que o seu corpo não seja tenebroso, não venha permanecer em trevas, mas que seus olhos venham irradiar para dentro do seu corpo a luz que nós encontramos na palavra de Deus. Deus abençoe.